Começar, já 8h31, né? Já temos quantos participantes? 11? 11 comigo. Alexandre aparece como fora da organização, Arthur também, Marcelo também, não? É porque eu tô logado com a conta da empresa. Eu também estou logado com a conta da empresa, aí aparece assim. Tá certo. Sem problema nenhum. O importante é que vocês estão aí. Então, gente, vamos começar com esse exercício aqui embaixo, ó. Não esse, deixa eu ver aqui um pouquinho, mais um pouquinho. Com esse aqui. Então, ele é chamado, na teoria, de um problema de coloração. O objetivo nesse probleminha é colorir um mapa. No nosso caso, esse mapa que está aqui ao lado, aqui embaixo, né? Então, ele é um mapa com 5 regiões. Eu poderia ter inúmeras outras regiões. Essas regiões, elas são, nesse caso aqui, adjacentes, né? Não que todo mundo seja adjacente a todo mundo, mas eu tenho A fazendo fronteira com C, ao mesmo tempo eu tenho A fazendo fronteira com B. Quando fazem fronteira, são adjacentes. O D faz fronteira com B aqui por cima. E o nosso objetivo, num problema de coloração como esse, é colorir regiões, respeitando a condição que regiões adjacentes têm que ter cores diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu pinto A de verde, eu não posso pintar essa região B de verde, porque ambas são adjacentes aqui por cima. Então, se A é verde, B pode ser amarela, vermelha. Né? Então, aqui ao lado, a gente tem uma coloração proposta para esse mapa que estava descolorido. Então, se a gente observar, eu tenho ali 2 regiões com a cor azul. E isso é permitido já que as duas não são adjacentes. Então, regiões que não são adjacentes podem ter cores iguais. Inclusive, na maioria das vezes, o importante é que tenham cores iguais. Porque um dos nossos objetivos em problemas desse tipo é minimizar a quantidade de cores, tá? Mas no nosso caso aqui, nós temos uma permissão para usar até 4 cores. Se eu usar 2, vai ser ótimo. Se eu usar 3, não é tão bom quanto usar 2, mas eu posso usar no máximo 4. Então, como eu tenho 5 regiões, impossível eu pintar as 5 de cores diferentes. Então, pelo menos 2 regiões têm que ser pintadas utilizando a mesma cor, tá? Backtrack? A gente pode usar backtrack para resolver um problema como esse. Porém, quando o mapa é muito grande, muitas vezes a gente usa heurística, porque o backtracking é uma técnica que me ajuda a organizar soluções e recuar a hora que eu achar que está ficando ruim. Mas, mesmo assim, a quantidade de possibilidades a serem testadas pode ser muito grande. Então, assim, no primeiro momento, gente, um problema como esse, normalmente é representado com uma estrutura como essa que está aqui ao lado, que é um grafo. Então, nesse grafo, cada região do meu mapa é um vértice. Vocês estão vendo aí a região A representada pelo vértice A, região C pelo vértice C, região B pelo B, vértice B e assim sucessivamente. E aí, caso 2 regiões sejam adjacentes, que é o caso aqui dessas duas, O, A e B, o que eu vou fazer? Eu vou conectar os 2 vértices por uma aresta. Então, a aresta ela vai existir caso 2 vértices sejam adjacentes. Então, se a gente observar, o A está conectado ao B, o A está conectado ao C, o A está conectado ao D, mas não está conectado ao E. O A não faz fronteira com a região E. Então, observe que não tem a aresta AE. Então, observando o nosso mapa,
a gente cria uma estrutura que nós temos facilidade de armazenar computacionalmente com facilidade. Então, ainda é um desenho, mas já migrando para um tipo de estrutura que tem uma teoria que me ajuda, que me dá suporte. E aí, o que a gente fez com essa teoria? A gente cria no slide seguinte uma tabela muito próxima ao que nós chamamos de uma lista de adjacências. Então, a gente cria aqui uma tabela. Essa tabela ela já tem, de certa forma, uma certa organização, uma certa ordenação. Mas o que ela está representando para nós? Para cada vértice do nosso gráfico, então, vou pegar aqui, por exemplo, o vértice A, o que a gente representa aqui nessas colunas? Todo mundo que é adjacente a A. Então, se a gente volta aqui no nosso grafo, o A é adjacente ao B, o A é adjacente ao C e o A é adjacente ao D. Então, eu penduro ali na linha do A os vértices B, C e D. Então, tá aí B, C e D, que são os adjacentes a A. Mas se a gente observar essa tabela, ela não está ordenada na ordem dos vértices. A, B, C, D. Né? Então, de que maneira ela foi ordenada? E eu já pensando aí em utilizar uma estratégia que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Que aí eu pedi para vocês continuarem a estratégia, tá? E aí, todo mundo com papel, tá, gente? Porque vocês vão criar uma coluna aqui de cores. E eu vou dizer como essa coluna vai ser criada. Então, assim, no primeiro momento, eu teria, claro, que uma estrutura desse jeito que eu falei aqui para vocês. Quem é adjacente ao A? O B, o C e o D. Depois, qual é o próximo vértice? O B. Quem é adjacente ao B? O A. Depois, o C e também o D. Mas voltando aqui para a minha tabela, eu já tenho uma organização de maneira que o primeiro vértice apresentado tem uma coleção maior de vértices adjacentes. Então, o vértice que tem mais vértices adjacentes, que tem mais vizinhos, é o vértice D. Por isso ele apareceu aqui na primeira linha. Em seguida, eu tenho um empate entre esses três vértices. Então, eu coloquei na ordem alfabética. Primeiro o A, depois o B, depois o C. Então, nós estamos ordenando pelo número de vértices adjacentes. Primeiro, os vértices que têm mais adjacentes e assim sucessivamente. E isso está proposto aqui em cima, está descrito aqui em cima. Nessa tabela, as cores são... Depois vou ler ali. Mas, enfim, está a minha tabela ordenada. E o E ficou por último, porque só tem um adjacente. Agora, vamos começar uma proposta, tá, gente? O vértice que tem o maior número de adjacente vai ser pintado pela minha primeira cor. Beleza? Então, eu vou escolher aqui o vértice D para pintar da minha primeira cor. Qual é a sua primeira cor? Aí eu criei uma ordem aqui de escolhas das cores, tá? A primeira cor que eu vou escolher é verde. Vou começar a pintar pelo verde. O desenho que eu vou obter, pessoal, não necessariamente vai ser esse que está aqui, tá? Aqui é só para dizer para vocês um exemplo de coloração. Então, a região D vai ser pintada de verde. Por que ela vai ser pintada de verde? Porque verde é a primeira cor que eu tenho na minha tabela e o vértice D é o vértice que tem o maior número de adjacentes. Eu ainda vou deixar a cor verde para tentar pintar mais algum vértice da minha tabela de verde. Então, vou passar para o próximo vértice, essa é a nossa proposta. Então, colocamos todos os vértices em ordem. E a primeira cor vai para aquele vértice que contém o maior número de adjacentes. Então, pintei ali o vértice D de verde. Passei para esse slide. Vocês já sabem que esse primeiro campo é verde e ninguém precisa ter dúvidas sobre ele. Daqui para frente está tudo em branco. Segundo vértice, vocês vão pintar. Então, vocês vão escolher a cor para colocar aqui, tá? Mas, no primeiro momento, eu vou verificar se meu segundo vértice
também pode ser pintado de verde. Então, eu estou com o verde aqui parado nele, tá? Então, eu vou vir aqui no segundo vértice e eu vou verificar se ele pode ser pintado de verde. Será que eu posso pintar esse cara de verde? Vai verificar se o segundo vértice pode ser pintado da mesma cor que o primeiro. O primeiro foi verde, eu vou tentar pintar o segundo também de verde. Só que, para eu pintar de verde, eu tenho que olhar aqui na coleção dele. Se na coleção dele, né, a coleção dos adjacentes, está o vértice que já foi pintado de verde. Então, o que acontece ali? Na hora que eu olho para o B, eu falo, beleza. Se eu olhar só em relação ao B, eu posso pintar o A de verde. Então, eu continuo aqui nessa linha. Em relação ao C, eu também não estaria impedida de colocar verde aqui. Então, eu vou colocar verde aqui. Mas eu tenho que continuar olhando. Daí, quando eu chego nesse carinha, o que eu já sei? Que ele está pintado de verde. Então, o D já é um vértice verde, né? Ele já corresponde a uma região que está verde. E como ele apareceu aqui na coleção do B, eu tenho certeza que o segundo vértice não poderá ser pintado de verde. Eu vou apagar. Verde era uma tentativa. Então, eu sempre me mantenho aqui nesse cara e eu vou passar para a cor seguinte. Então, a cor seguinte é o vermelho. Como eu ainda não usei o vermelho, né? Porque eu só usei daqui para trás, eu já sei que eu posso agora, então, queria que tivesse aparecido vermelho, apaga tudo, que virou preto, verde com vermelho. E aí, o que eu vou fazer? Lançando mão aí do vermelho, eu volto aqui, ei, você pode ser vermelho. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Beleza. O que eu quero de vocês agora? Então, aqui está o verde, tá? O verde não, o vermelho. Eu quero que vocês digam para mim qual a cor que eu vou colocar aqui e qual a cor que eu vou colocar aqui. E aqui também. Lembrando que a minha primeira tentativa é tentar pintar esse cara utilizando cores que eu já utilizei. Então, se eu puder pintar esse cara de vermelho, eu vou pintar. E se eu puder pintar esse cara, não puder pintar de vermelho, mas se eu puder pintar de verde, eu vou pintar de verde. Se eu não puder pintar nem de vermelho, nem de verde, aí eu vou lançar a mão do amarelo. Beleza? Já pode responder? Já pode responder. Respondeu. Gente, todo mundo vai para contabilizar um ponto e vocês não participarem aí uma única vez e ir embora, tenta ficar pelo menos para participar de duas, tá? Manda foto. Ô, professora, se não der para todo... Professora, se não der para todo mundo participar, o que acontece? Por isso que eu acho interessante o seguinte, façam, manda foto. Dá para todo mundo mandar foto. Não, sim, eu entendi. Mas, por exemplo, você falou uma questão e tal, eu não sabia, eu sabia e o fulano sabia. Aí ele respondeu. Não necessariamente precisa estar certo. Eu posso fazer uma suposição que aí a gente vai discutir e vai perceber que está errado. E todo mundo que participou dessa discussão pode... Ótimo, a ideia é essa. Mas se mesmo assim, não, a internet caiu, ou não consegui, ou nem ninguém porque fazendo outra o medo coisa. é que eu não sou muito bom em responder assim na hora, mas de boa. Eu tento, posso tentar. Então, Matheus, ninguém vai perder, tá? Aí eu proponho depois, no AVA, uma outra alternativa. Tá. Certo? É porque eu só tava com medo disso, mas tudo bem, eu vou tentar participar também. Não existe medo, não. Medo só do coronavírus. Saindo do princípio da mesma lógica que você usou, que a gente vai estar percorrendo todos os vértices, e aí depois tem um vetor separado para todos os vértices adjacentes, eu vou passar para o B, então eu vou descendo 1 no for,
verificar se o B tem adjacente de algum grafo que já foi colorido. Então, eu acho que eu teria um grafo, um outro vetor armazenando os grafos já coloridos e as suas respectivas cores. Então, eu passaria, o A já foi colorido? Sim, ele já foi colorido de amarelo, de vermelho. Necessariamente você quer algum tipo de linguagem? Porque se a gente Não, usar eu uma quero isso que linguagem... você está falando. Depois Se eu a vou gente, pedir um códigozinho, mas aqui não. se a Eu gente quero, usar eu umas quero isso, linguagens mais Arthur. atuais, dá para armazenar isso em um JSON ou em um objeto onde eu consiga armazenar o vetor que já foi pintado e a sua respectiva cor. Então eu consigo responder essa afirmação que eu acabei de fazer em um if só. Que é assim, o grafo A já foi colorido. Se eu tiver uma variável chamada cor nele, preenchida, eu já posso preencher ali. Seguindo para o vetor C. C está com cor nulo, então eu ainda não preenchi ele. D Ah, está não, com peraí. vetor... Não, peraí, Arthur. Aí você precisou pintar o B usando outra cor? Ainda não cheguei nessa. Eu ainda estou no primeiro for. Então, desculpa, no segundo for. Que eu estou verificando quais dos vértices adjacentes já foram pintados. Então, o A foi pintado com uma cor vermelha, o C não foi pintado, porque ele ainda está nulo, o D foi pintado com uma cor verde, e eu não tenho mais nenhum vértice adjacente. Portanto, eu pego a próxima cor disponível que está no meu. Eu não consegui imaginar nenhuma forma boa de escolher a cor. Então, se alguém quiser me ajudar aí, de escolher a próxima cor disponível. Eu não sei se um contador seria válido, mas aí o contador quebraria quando eu chegasse no E. O contador, no caso aí, ele pegaria a posição. No caso, a próxima cor aí seria amarela, certo? Só que eu quebro no E, porque aí quando eu chegar no E ali, esse contador vai quebrar. Não, ele quebra, mas você pode fazer o seguinte, você pode colocar uma condicional para que quando chega no E, esse contador ele tem um valor especial, no caso. No caso, a gente verifica se o valor é E, no caso, deixa uma condicional aí, e ele não quebra porque você já sabe que o E seria a última possibilidade, entendeu? Você coloca isso no condicional. Mas Caso aí o seja código não E, ficaria... como é que é o nome? Não ficaria dinâmico. Ele fica forçado a ter uma... Sim. Fica meio que uma gambiarra em cima disso. Talvez, entendi. quando eu estiver checando as cores, os vértices, então eu checo A, verifico que ele já foi preenchido de vermelho, então eu retiro ou eu somo um em um contador. Verifico C não foi preenchido, não faço nada. Verifico D, vejo que ele foi preenchido, somo mais uma cor. E aí esse contador vai definir a minha cor. Tá, não funcionaria também. Porque eu preciso... Não funcionaria. Não tem como usar não tem como usar um sistema de enum de acordo com o número, não? Não vai ser legal responder por número, porque quando eu chegar no E, por exemplo, agora analisando logicamente, quando eu chegar no E, eu posso pintar de vermelho, amarelo ou azul, porque o único vértice adjacente é o D. Só que ele tá falando de enumerar. Enum é tipo colocar. Enum, pô. É tipo chave e valor. Você pode colocar, tipo, casa 1 retorna verde, e de acordo com a interação. Não, mesmo assim. Mas mesmo assim, não dá certo. É a mesma coisa que fosse pegar um JSON normal que esteja chaveado dessa forma. No caso, a gente cai na mesma situação aí. Putz. Eu posso tentar escrever o algoritmo aqui, mas vou demorar um pouco. Não. Primeiro a gente tem que discutir o algoritmo. Não adianta nada escrever um algoritmo sem uma lógica por trás. Tá. Beleza, então, ótimo. Eu tô adorando, vocês estão discutindo e eu tô anotando os nomes. Tá, eu tô tentando pensar. Porque, assim, o algoritmo que a gente está fazendo funcionaria no C. Porque aí eu teria já o B preenchido. Só que aí eu caio no problema do E ainda. Ou no problema do F e aí por diante. Entendi. No caso, o último daria problema, no caso. Ou algum que eu não consiga... Deixa eu pensar.
Cara, mas eu acho que, tipo, se você deixar essa parte meio engessada, não deixar essa parte dinâmica, é uma Não, não. solução, entendeu? Nada engessado Não, mas pra aí matéria que não. a gente tá fazendo não vai funcionar. Isso aqui. Não dá certo. Tem que ser a solução genérica para resolver isso. Não adianta uma solução para esse problema. Vamos tentar escrever algum algoritmo para isso. Talvez ter um JSON ou algum cara de um vetor de cores disponíveis. Que aí, na passagem de cores, eu verifico cor vermelha foi queimada, cor verde foi queimada, e aí eu teria a próxima cor disponível. E No eu caso, teria. No caso, você usaria um vetor que você faria, sei lá, um vetor de tudo que já foi usado. Você adicionaria nesse vetor e depois verificaria se aquela cor já foi utilizada. Exato. E aí Mas, eu tipo assim, pego. se para cada vértice percorrer o vetor de cores, tipo, não seria isso? Tipo, o vértice D vai percorrer o vetor de cores, saber se ele pode ter a próxima cor. Aí ele começaria pelo verde. Ele ia verificar se o A já tem verde, B tem verde, C tem verde, A tem verde. Se ele retornar que nenhum tem, já adiciona o verde. Se ele Meu encontrar Deus, algum essa é a aula verde, mais nerd que eu já vi. Mas eu acho se ele encontrar verde em algum desses, ele passa para o vermelho, verifica de novo. Percorre A, B, C, exatamente. E, Faz percorre sentido. Exatamente, mas aí passa para o faz amarelo. sentido, Amarelo mas percorre de novo. eu acho Aí ele que vai o fazer. custo, eu acho que o custo disso aí seria um pouco mais elevado, porque a cada posição Não pensei em ia custo ter que ainda, cara. verificar. O primeiro algoritmo é que funciona, depois é o custo. Entendi. Mas, tipo assim, você tem que Tem em pensar. comum para começar? Oi, quem tá falando agora? Ninguém, mas o que essas regiões têm em comum para começar? Ninguém. Eu não sou ninguém, não me considero, eu só tô uma observadora. O que essas regiões têm em comum? Que não Entendi a seria isso pergunta. que teria alguma coisa em, sei lá, pra Vocês. juntar. Caramba. A gente pode tacar o algoritmo de backtrack, vai resolver a solução e a gente vai ser feliz. Vamos lá. Apelou. Ó, um cara aí falou de Não, usar um também. vetor de cores disponíveis. Eu acho que não funcionaria pelo seguinte fato: se eu tiver Eu tenho uma ideia. um vetor, Fui eu que um falei. vértice adjacente que tenha verde e amarelo, eu vou, por esse vetor de cores, eu tiraria o verde, veria que a próxima cor está preenchida, e ao invés de eu tirar o amarelo, eu estaria tirando o vermelho. Precisaria ser um vetor um pouco mais dinâmico. Porque o vermelho está na próxima posição. E aí eu quebro ali. Então eu precisaria algum tipo de armazenamento onde eu tenho verde e eu consiga saber o amarelo está na segunda posição do meu vetor. Então ele vai ser retirado e não o vermelho. O André Não tem perguntou como. um negócio aí no chat aí, ó. Não tem como caminhar recursivamente adicionando mais um e consultando o vetor de cores, não? Você está falando de fazer uma recursão toda hora, né? Você chega até o fundo Sim. da pesquisa e depois ir voltando. Eu não Sim. sei, não. E de acordo com o esquema de cor no array, sei lá, você pode ter um array de cor e a chave desse contador pode falar qual é a cor, mas não sei se vai sanar esse caso. Mas a gente tá falando de um grafo, né, gente? Um grafo tem soluções mais, sei lá. Sim, mas tem como colocar um grafo como se fala, num array, tipo, e botar, sei lá, num nó de Sim, uma lista. matriz de adjacências, né? Pessoal, então, só falando aqui com vocês, o grafo é uma estrutura. O problema é de coloração. O problema de coloração é um problema exponencial. Então, certamente, você não conseguiu... Hã? Como se fosse uma espécie de árvore. Uma árvore, sim. Se a gente Então, por isso que a ideia do algoritmo vai ser uma árvore. Coloração de mapa. Por isso que eu pensei na recursividade da árvore. Em fazer, tipo, com recursividade. Mas eu não sei se encaixa muito bem, entendeu?
eu acho que a gente consegue resolver isso criando um vetor de... a gente teria que adicionar outro for aí. Mas assim, eu caio no... Voltando para a terceira linha ali do meu... Eu tô no vértice B. Checo A. Mas A Arthur, já o que tá você está pintado. gerando vai ser um algoritmo quase de força bruta. Vai ser um Então, algoritmo mas isso custoso. é de força bruta. Eu acho que a primeira proposta desse exercício o primeiro slide lá é força bruta. Tá falando sobre força bruta. Algoritmo de Exatamente. força bruta É isso aí. perfeito. A gente vai usar força bruta. Tentativa e Aí, ó, erro. tentativa e erro. Ó, mas então, saca só, que eu pensei agora. Eu caio no vértice B ali, tô checando o vértice B. Verifico o A. O A já foi pintado de vermelho. Aí eu caio em um for dentro desse if, que vai verificar todas as cores. Então eu vou passar verde, é a cor que eu tô pintada? Não. Vermelho é a cor que eu tô pintada? Aí eu marco esse cara como true. Então ele já foi usado. Caiu no C, você não tem cor, D, aí eu vou cair no for verde 1. E aí eu verifico, entro de novo no for para decisão de qual pintar. E aí eu conseguiria resolver esse problema. Eu acho que isso resolve mesmo. A ideia é essa. De alguma maneira, isso aqui vai sendo atualizado o tempo todo, né? Então, muda de linha, Sim. zera tudo aqui. Seria isso, né? Zero Eu acho que a tudo e ideia é recomeça. essa. Zera tudo e recomeça. Acho que é, né? Porque, por exemplo, quando sai do segundo for, no caso, zeraria. Para começar de novo. Na hora que for ler aqui o C, Exatamente. aí ele começa tudo. Aí vem aqui, apaga esses uns, né? Então, apaga. Isso. Saiu do Apaga for. apaga tudo. Né? Exatamente. Aí vai ler o C aqui, legal. Aí vai lá no A de novo. Como ele já está pintado de vermelho, aí descarta a cor vermelha. De acordo com o que vocês falaram aí, descartar a cor é colocar o 1 aqui ao lado dela. Né? Isso, falar que já tem. Se tivesse zero, a princípio. Aí vai para o B. Aí alguém disse assim, ó, o B, ele tem lá uma característica. Eu já sei que ele é um vértice pintado e foi de amarelo. Então tem que descartar amarelo, não é isso? Eu faço um for dentro do de cores e marco o amarelo. Beleza, isso mesmo, a ideia é essa. Show de bola. Eu acho que, assim, com linguagens mais atuais, a gente consegue até otimizar isso tirando o for. Porque, como essas cores elas já são ditas, previamente ditas, eu consigo ir no vetor diretamente na cor amarela. Então, eu nomeio a coluna do meu vetor. Com JSON dá para fazer isso. Eu vou escrever no chat como ficaria. Eu entendi o que você falou. Mas por trás dos panos, isso já acontece, esse for, ele acontece implicitamente. A linguagem faz isso para você. Ah, não, sim, mas... Não, então, esse tipo que eu enviei aí. Porque eu poderia no fazer... caso, você utilizar a chave, nomear uma posição com a chave. Eu entendi o que você quis falar. Pessoal, em vez de ter um vetor 0, 1... Pode falar, professor. Desculpa. Mesmo que vocês façam um for dentro do outro, cuidado para não achar que o custo é quadrático, tá? Por que às vezes eu não posso dizer que é quadrático quando tem um for dentro do outro? Porque dependendo do número de operações que vai ter aqui dentro, às vezes ele fica rodando em relação ao número de tentativas. Né? Então, às vezes, a condição de permanência aqui no meu for não seja algo do tipo assim, aí variando de 1 até n, por exemplo. Muitas vezes o quanto ele vai ramificar. E aí pode ser que meu algoritmo, mesmo tendo 2 for, um for, sei lá, não seja de curso linear ou quadrático, tá? Beleza? Então, eu acho que eu ouvi a voz aí participando do Arthur, do Marcos Oliveira, Matheus Guzmán, Marcos Vinícius, Rodrigo Barcelos e Alexandre. Foi isso? Teve uma galerinha no chat também. E tem um monte de gente que está escrevendo ali, que daí eu vou ver depois. Tá legal? Vamos pro próximo, hein? Ok. Então, vou pular essa aqui, que eu já não... Agora vamos para o outro, gente, que eu quero caminhar no tabuleiro.
E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma árvore que representa o caminhamento nesse tabuleiro, tá? Bom, o que é dito para nós? Eu tenho aqui um tabuleiro, formato aí de uma matriz, de um quadrado, enfim, todo cheio de células. E, no nosso caso, eu poderia dizer que esse tabuleiro vai ser representado por uma matriz de N linhas e N colunas se for um labirinto quadrado. Nós vamos estar numa determinada posição do labirinto, por exemplo, poderia ser essa daqui, né? Então, saindo de uma determinada posição do labirinto, a gente vai caminhar nesse labirinto. E aí, algumas células desse labirinto, elas estão impedidas de eu chegar nelas. Então, eu preciso representar com um tipo lá de simbologia, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 e 7, mas enfim, eu tenho que criar uma legenda de maneira que eu diga quais são as células que podem ser percorridas e quais são as células que eu não poderia passar nelas. Então, se MJ é true, a gente vai dizer que é possível entrar naquela célula. Mas se eu colocar um falso no lugar, não é possível passar pela célula que está localizada ali tem uma localização IJ, ok? A gente vai utilizar uma proposta chamada de backtrack para encontrar um caminho desde o ponto 1 até esse ponto que está aqui, tá? Que seria o ponto NN, linha N, coluna N. E a gente vai pegar um exemplo e eu quero, para esse exemplo, que é de um tabuleiro 5x5, que a gente represente a rota que está marcada aí. E eu comecei a desenhar minha árvore aqui ao lado. Comecei porque fica uma árvore longa e eu quero que continue a partir disso que está aqui ao lado. Para eu caminhar nesse tabuleiro... Oi? Uma coisa, está cortando muito. Não sei se é só para mim, mas está cortando muito. Nossa, eu também. A voz está cortando. Vou dar uma picotada agora. Vamos ver se... Aí, agora melhorou. Eu acho que só foi um pouquinho de perda de pacote. Então, pessoal, meu tabuleiro está aqui, ele é 5x5. Eu quero construir uma árvore que represente... Eu não quero apagar aqui, mas represente esse caminhamento dado por essas setinhas. Eu já caminhei um bocado aqui. Ponto de saída foi essa célula que está aqui em azul, que eu estou chamando de célula com a localização linha 1, coluna 1. Então, é como se fosse correspondente ao par ordenado 1. E aí, para eu sair de qualquer célula dessa, eu posso ir para uma adjacente, que está imediatamente à direita, ou à esquerda, no caso aqui da célula azul não tem a esquerda. Também eu poderia ir para cima, que não é o caso da célula azul, ou para baixo. Então, eu vou representar esses tipos de deslocamento, de mudança de estado, de localização, dizendo assim, se eu quero sair de uma linha e ir para a linha seguinte, mas permanecer na coluna, o que eu tenho que fazer com a minha célula é acrescentar mais um na linha. Então, se eu quero ir para a linha seguinte, né? Se eu quero fazer esse tipo de movimento, sair de uma célula e ir para a célula imediatamente abaixo, se essa está localizada numa linha I, coluna J, essa então estaria localizada numa linha I mais 1, coluna J. Então, os tipos de alterações que eu tenho é incrementar 1 na linha, se eu quiser descer, que é o caso que está aqui. Se eu quiser subir, então sair de uma célula como essa e vir para essa, basta que eu decremente 1 no I, o J permanece como está. Se eu quiser mudar de coluna, ou eu somo 1 no J, se eu quiser ir para a direita, ou eu decremento 1 no J, se eu quiser ir para a esquerda. Então, esses são os tipos de operações que eu devo fazer para que eu me movimente de uma célula para outra. Beleza? Então, assim, qual é a ordem que eu vou utilizar? Da forma como a minha árvore foi construída, não é exatamente a ordem que eu coloquei aqui, tá? Então, por isso que eu deixei aqui meio que uma interrogação.
que a gente vai tentar ler o que está escrito aqui na árvore e vai dizer qual é o primeiro tipo de operação que eu fiz. Acho que foi essa a primeira, mas a segunda certamente não foi essa. Então, assim, estando aqui na célula azul, esse é o meu ponto de partida, estou eu aqui nessa célula azul, e aí, estando nela, eu poderia pensar em sair para ir para as células que estão ali no seu entorno. Claro que não faz o menor sentido eu pensar em vir para a esquerda ou vir para cima. Porém, o computador não sabe disso. Vai Mas na saber. minha... Hã? Porque vai saber porque se você der isso em uma forma matricial, vai ser -1 esses dois caras. E aí vai dar overflow. Exatamente, mas aí eu tenho que passar essa condição lá para o algoritmo, né? No caso, a entrada para o algoritmo seria uma... Eu poderia transformar isso num grafo, né? Da forma que você fez aí. Dar uma matriz de adjacências, não sei, para o computador. Ao computador, por exemplo, eu vou dar o nome de um algoritmo aqui que poderia ser usado. Por exemplo, um A estrela, que ele poderia resolver essa situação. Mas no caso aqui, a gente está resolvendo a situação utilizando força bruta, né, nesse caso. Uhum. Exatamente. É porque o A estrela, o que ele faz, né? Ele tem uma mistura do problema de caminho mínimo até chegar numa localização que está ali próximo. É meio que se ele fosse composto de duas funções. Uma que eu consigo medir e uma que eu consigo prever. Né? Então, a que eu consigo medir, ela mantém o custo exato o tempo todo. Então, se eu medir, aquele custo, ele não se altera. Claro que eu poderia mudar o caminho e pegar um outro caminho, portanto, se é um outro caminho, ele poderia ter um outro custo. Mas cada caminho que eu vou determinando, o custo dele é aquele que está determinado ali. Então, quando isso não há estrela, né? Às vezes a gente está num determinado ponto e a gente quer chegar num outro. Só que a gente, às vezes, tem um monte de obstáculos. Então, tudo que está ali no entorno e eu consigo enxergar, eu consigo rodar o algoritmo de Dijkstra. Entendi. Se tem obstáculos, eu não consigo. Professora, Então, qual é a forma matemática disso? onde? Aqui? Você está me perguntando em relação aqui? A estrela? Para achar esses dados aí, qual é a fórmula matemática para isso? Mas para quais dados? Esses dados, esses pontinhos que você está pintando e é tão colorido. Então, esses pontinhos eu já deixei coloridos aqui, mas eu vou dizer como eles foram gerados. Eu já deixei pronto para me ajudar no processo aqui de dinamização. Então, eu tenho que ficar escrevendo, desenhando, mas eu vou falar de alguns e aí vocês vão pegar rapidinho o que aconteceu. Então, pessoal, eu vou esquecer o A estrela. O A estrela, ele tem uma parte que usa heurística. Eu ainda não estou trabalhando com heurística, tá? Então, realmente, eu estou na força bruta. Eu vou tentar tudo, mesmo aquelas coisas que não me levam a bons lugares. Não Só seria... que para eu ter certeza... Por Entendi. exemplo, Porque a primeira coisa... Pode falar. Esse carinha que está vermelho, eu vou tentar. Ainda não disse para vocês como eu cheguei a ele. Então, quem me perguntou aí agora, eu não vi o nome, eu não disse como eu cheguei a ele. Mas todos que tiverem... Laís, a intrusa. Oi? É Laís, a intrusa. Então, Laís, esses carinhas que estão vermelhos, eu vou descartar, tá? Então, eles estão aí pintados de vermelhos, meio que para dar uma destacada e dizer para vocês, olha, eu fui lá, eu fiz a conta para ir lá, mas quando eu cheguei lá, eu vi que era inviável. E esses que estão com X aqui, eles correspondem a locais fora do tabuleiro. Então, eu acabei tentando ir fora do tabuleiro, vi que estava fora e recuo. Ok? Mas vamos lá ver como é que essa árvore foi construída. Fala aí. Você pretende testar um por um? Ou você vai tentar prever 2 movimentos à frente e ver se é viável ou não ir para tal casa?
Então, eu vou testar um por um. Eu vou testar um pouco, é força bruta. É força bruta. Eu vou Porque eu escolher. pensei no Breath Mas First Search. Se você tentar também. Mas mesmo que você tentar duas possibilidades à frente, seria mais ou menos uma força bruta, porque ele vai testar. Ah, não, ele não vai testar todos os casos. De qualquer forma, ele vai ter que testar. Assim, ele não vai testar todos os casos. tem como Beleza. se mover por Foi aí. mal, Ah, foi gente, mal. claro que a minha força bruta pode usar um pouquinho de inteligência também. Prof, eu pensei tipo assim, vai incrementar, se for Uhum. para a direita, vai incrementar no I. Imaginei uma matriz, senão ele vai descrementar, não sei, diminuir. Se ele for para cima, ele vai diminuir no J, vai decrementar, senão ele vai aumentando. Ele vai sempre tentar incrementar, ele vai sempre tentar descer e sempre tentar andar para a direita. Isso que eu ia perguntar, o objetivo dele sempre é chegar no NN? Sempre é chegar no NN. Então, ele vai Esse é começar... o nosso objetivo. A gente quer sair do 1 e chegar no 5,5. Eu acho que No caso, esse ponto pode ser qualquer lugar pode ser qualquer lugar, mas o objetivo dele sempre vai ser chegar no NN, no caso. Quando ele ficar preso em alguma parede, ele reinicia? Aí que tá, é isso que eu tava, isso que eu ia Volta pra perguntar. posição Ele faz um anterior. back. Ele faz um back. Tá. Ele vai voltar. Ele Pô, vai isso voltar. dá pra fazer com recursão, hein, velho? Nem Deve precisa. fazer com recursão. Precisa? Devem fazer com recursão, isso aí. É Porque mais quando ele bate na interessante. parede, Nossa. ele desempilha o último, Ele vai, aí ele volta pro outro Ele e volta vai pra pra- outra tomada pra de anterior. decisão. É, E assim árvore, você então ele Tem como, por exemplo, usar a busca em profundidade nisso aí? Sim. Por que não? Sim, tem como. Só que você precisa fazer uma adaptação na busca em profundidade. Entendi. Você não está buscando simplesmente por buscar, né? Exatamente, sim. Então, pessoal, aqui eu tenho as movimentações permitidas. Então, Laís, quando eu estou em uma determinada posição aqui no meu tabuleiro, eu poderia pensar ou em ir para a direita. Está me acompanhando aí, Laís? Por exemplo, se eu estivesse aqui, ó, eu poderia vir aqui para a direita. Ou eu poderia subir, ou vir para a esquerda, ou descer. Uhum. Certo? Cada quadradinho desse aqui do meu tabuleiro, ele tem uma localização, ele está numa linha e em uma coluna. Por isso que eu estou representando cada quadradinho desse por um par ordenado. Então, em particular, esse daqui, ó, ele está na linha 3 do tabuleiro, coluna 4. Então, um par ordenado que indicaria essa localização, que está aqui pintado em azul, é o par ordenado 3, 4. Tá certo? E tem um valor Então, cada booleano célula também, né? e tem um valor booleano associado a ele. Por que disso? Porque eu tenho quadradinhos que estão brancos e quadradinhos que estão cinza. Os quadradinhos em branco são os que eu posso percorrer. Os que estão em cinza, está proibido lá, tem uma bomba. Então, se eu chegar no quadradinho cinza, tudo vai estourar. Então, eu olho, opa, ele está cinza? Tá, não vai lá não. Tá? Então, de alguma maneira, tem uma estrutura de dados que diz esse tipo de informação para cada quadradinho desse. Teria que utilizar, então, uma busca exaustiva para isso. Nós vamos fazer uma busca exaustiva. Tentativa Caraca, o moleque e é erro. bom. É porque tem vários nomes, né? Busca exaustiva, tentativa e erro. De certa forma, quando eu falo disso, eu implemento, na maioria das vezes, usando recursividade. Agora eu tirei tudo que estava no meu tabuleiro. Mas vamos lá, gente. Então, eu vou sair dessa célula. Qual o nome dela? Ou qual é a localização dela? Então, meu ponto de partida, a raiz da minha árvore, tem localização 1. Por isso que ele estava pintado aqui, ó, de azul, só para fazer uma referência para vocês, que era esse vértice. Daí está indicado para vocês que primeiro eu venho para cá.
Mas, na verdade, primeiro eu tentei vir para o que estava embaixo, tá vendo? Que é o que está descrito aqui, ó. Então, o que vocês estão vendo Porque é a faz árvore até ramificando. Hã? Faz mais sentido você tentar primeiro ir para baixo do que ir para frente. Se você quer descer, Não sei, talvez. Aí você já está Mas, usando meio que tanto uma faz. heurística. Só Por para enquanto, só para nesse mim. caso, tanto faz. O que pode acontecer mais para frente é você tá no 4-2, por exemplo, e ao invés de você ir para o 5-2, você ir para o 4-3, por causa que faz mais sentido você tentar descer por causa que você está tentando chegar no NN, então o valor que está mais longe do NN, tentar chegar mais perto do NN primeiro, tentar chegar mais perto do NN, por causa que, já que ele está mais longe, e se você tiver dois caminhos, a melhor opção você seria descer, por causa que se você fosse para Mas direita... aí já tem uma heurística ali, como a professora estava falando. Já tem uma lógica no algoritmo. Então, é isso. O algoritmo é meio... O algoritmo não vai ser tão burro a ponto de ele seguir um caminho que ele pode não chegar, entendeu? Ele vai tentar fazer o Faz menor caminho sentido. possível, teoricamente. Ou seja, em diagonal seria o caminho diagonal. Ele subir primeiro um, depois sobe o outro. Ele vai do 1 para o 1-2, depois para o 2-2, depois para o 2-3, depois para o 3-3. Esse seria o caminho perfeito. Só que a gente tem os obstáculos, entendeu? A gente tentaria seguir essa diagonal, só que evitando esses obstáculos, entendeu? Isso que eu quero dizer. Muito Sim, legal, sim. Igor. Vocês entenderam o que ele falou, gente? Ao invés de eu criar uma sequência pré-determinada de movimentações, ele disse assim, ó, imagine que eu quisesse vir para uma célula, imagine que tivesse coisa aqui na lateral aqui do meu tabuleiro, e eu quisesse vir para uma célula que está aqui em cima, ó. Então, será que faz sentido eu tentar vir aqui para a direita ou descer? Não é mais inteligente eu tentar subir e vir para a esquerda? Claro, pessoal, o que poderia ter uma grande montanha, uma bomba ali, eu não pudesse passar por aqui. então, seriam fazendo em forma de retrocesso. Exatamente. Então, talvez eu tivesse que dar Eu uma também tinha volta. pensado nisso, mas você ir de A para B e de B para A vai fazer a mesma coisa. Não, eu tinha pensado isso no começo, mas Já que a tomada de decisão ou é em I ou em J, é mais fácil, tipo, ou subir tudo, chega lá em cima, desce e tenta para o lado, no lado não deu, ele desce, tenta para o lado, aí deu, aí não deu, aí ele tenta para o outro lado, é tipo, movimentação primeiro para cima, para o lado, depois para baixo e para o outro, e assim até o final que der. Foi o Igor falou isso? Não, a movimentação dele não é randômica, não é tipo, Não, eu vou testar eu tô todos falando, os caminhos para ver qual que me leva ao não, destino. eu tô falando para ele descer no máximo, por exemplo, ele desce, ele sobe o máximo que ele puder, ele desce o máximo que ele puder, depois que ele desce e não dá mais, ele vai voltando na recursividade. Aí depois ele tenta pro lado, aí ele vai em todos os lados possíveis. Ele Não, o que eu bateu, quero aí ele dizer- sobe. o Entendeu? que eu Essa quero seria a dizer busca é que essa seria uma busca de profundidade adaptada, igual eu tinha proposto Sim, anteriormente. é porque, tipo, nesse caso, é 100% de certeza que ele vai tentar todas as possibilidades e vai chegar no alvo. não é que ele não, mas é aí que tá. Ele não precisa testar todas as possibilidades. Ele pode pensar um pouco e tipo, já que o meu destino fica no NN, eu tentar chegar, como eu vou falar, se eu tiver um caminho que eu tenho dois caminhos, eu tenho duas possibilidades. Ou eu posso ir para a esquerda ou eu posso ir para baixo. Só que Sim. só que para baixo eu tô mais longe do centro do que se eu for para a esquerda, entendeu? Mas a proposta não é de otimização agora. A nossa proposta é chegar no objetivo final. Quando a gente tem certeza que a gente vai chegar no objetivo final, é o ponto ideal do algoritmo.
Eu acho que depois o próximo passo pode ser otimizar ele, entendeu? Eu Sim, entendi. eu entendi. Entendeu Eu mais acho, ou tipo menos? assim, eu acho que a forma mais, tipo assim, não contando com os obstáculos, a forma mais rápida de você chegar ao NN é como? Você caminhando, eu não sei se caminhando de uma forma que você faça o máximo possível como é que fala? De uma diagonal, entendeu? Porque a diagonal, você vai chegar muito rápido mais no NN. Mas eu acho que você sempre tem que caminhar assim, em L's, porque eu acho que não tem como a gente, tipo, cruzar uma diagonal. Então, no caso, ir testando e verificando se esse caminho tá livre, é uma forma de ver, entendeu? Aí, caso o da direita não esteja livre, ele caminha para baixo, entendeu? A gente poderia fazer, tipo, dividir basicamente em 4 regiões diferentes antes de movimentar o objeto, no caso, dividir entre para cima, para o lado, para baixo e para a esquerda, por exemplo. E a gente faria uma pré-verificação com o NN para verificar para qual região a gente caminharia. Aí depois a gente veria qual célula caminharia. Eu acho que seria uma verificação de tipo de 2 etapas, basicamente, né? Tipo, dividir o problema e achar tipo, a saída para o problema. Isso. Faz sentido também. Tipo, Entendi. Seria uma lógica, tipo, além de otimizar, chegaria ao caminho também, entendeu? Que era certo que chegaria, talvez, né? Não, velho, Mas, não, por velho, exemplo, não tem como. A única solução é invocar um unicórnio ou Quem que tá elfos, falando ou isso? alguma coisa assim, e aí eles vão resolver esse problema pra você, porque não tem como. Invocar os padrinhos mágicos. Quem tá falando? calma. Exato! Essa é a Mas, melhor tipo assim, resposta. Dá ponto para ela, professor. Jesus. Mas vamos lá, gente. Mas, por exemplo, se andar dessa forma que você falou, sei lá, dividir o problema em 4 ou em 8, ou qualquer coisa na base 2 aí, para resolver isso aí. Pode ser que vai começar sempre no primeiro quadrante, dependente do que for feito. Se tiver uma barreira que impeça do segundo quadrante passar para o outro quadrante, o problema vai morrer ali, entendeu? Você vai ter que começar de novo. Entendeu? Pessoal, a discussão está Faz maravilhosa. Esse tipo de situação, muitas vezes a gente propõe resolver usando a estrela, porque ele usa essas inteligências que vocês estão falando aí, mas a gente vai fazer uma ideia bem simples mesmo, ou vai pensar numa proposta bem simples, uma tentativa e erro, testando tudo que está ao redor e criando um sequenciamento aqui para fazer movimentação. Então, a primeira movimentação que eu vou tentar é mudar de linha, permanecendo na coluna. Então, o que você vai fazer? Eu estou na linha 1, sair dessa célula azul. Vou fazer o quê? Vou somar 1 no I, lembrando que toda célula nossa, o primeiro elemento é chamado de I e o segundo é chamado de J. Então, o que vai acontecer com o meu I? Vai receber I mais 1, que foi o que eu desenhei aqui. Ó. Então, primeiro estava valendo 1, eu somei 1 nele, ele virou 2. E o que aconteceu com o segundo elemento? Não aconteceu nada, eu não estou variando J. Então, eu estou mudando de linha, eu estou tentando ir para a linha de baixo. Deixa eu mudar aqui a cor do pincel, vou colocar vermelho. Então, eu tentei vir para cá. Ó. Então, como é que você faz para chegar ali na segunda linha? Me mantenho na primeira coluna, mas incremento 1 na linha. Então, o que acontece? Eu cheguei numa célula que tem uma bomba. Então, eu digo assim, olha, esquece essa célula. Ela é inviável, mas eu tive que chegar lá para ver. Eu não sabia de antemão que acontecia isso. Né? Então, a partir dela, eu não vou tentar mais nada, eu não vou descer a partir dela, nem vir para a direita a partir dela. Beleza? Então, isso aqui para nós, essa última setinha não existiu. Bom, com isso, eu criei aqui na minha árvore esse primeiro ramo. Ele é relativo. Então, esse primeiro ramo aqui, eu estou representando numa árvore esse primeiro movimento. Então, sempre eu vou tentar mudar de linha. Ora, e se eu tivesse essa célula branca, eu iria ramificar a partir dela. Porém, ela é cinza, eu esqueço esse cara.
Esquecer esse cara significa dizer voltar no processo algorítmico, voltar para a célula 1,1. E aí, se eu uso recursividade, eu estaria tirando essa chamada da pilha e voltando para a chamada anterior, né? Recursividade, você sai empilhando. Então, o primeiro que entrou na pilha foi a chamada, né, do vértice relativa a esse endereço. E depois eu colocaria na pilha, como se fosse um segundo prato, numa pilha de pratos. Esse cara testaria a condição dele, ele é inviável, tira esse prato da pilha. Então, volta para uma pilha que só tem um prato. Depois, para eu criar esse segundo ramo, observe o que aconteceu. Eu mantive o I e eu incrementei meu J em uma unidade. Então, é como se eu estivesse dizendo para vocês que meu segundo tipo de movimentação é essa aqui. Então, apesar da ordem estar essa primeira, essa segunda, lembra que eu falei para vocês no início? Eu tenho uma sequência aqui, mas eu não estou obedecendo essa sequência. E vocês vão enxergar isso na árvore que está desenhada aqui ao lado. Então, como ele é o segundo filho do vértice azul, e ele está com essas coordenadas, então o X dele permaneceu 1, então o I não foi incrementado, mas o J foi incrementado em uma unidade. Em relação a desenhos, seria a mesma coisa de eu me deslocar da célula azul para a célula que está aqui à direita. Me mantenho na linha 1, e vou para a coluna 2. Então, o que acontece? Eu estou numa nova célula, e aí, todas as vezes que eu estou numa nova célula, ou num novo vértice aqui na minha árvore, é como se eu tivesse colocado um novo prato na pilha. Então, na minha chamada recursiva, eu agora estou na chamada relativa ao vértice 1, 2. E daí eu recomeço o meu caminhamento aqui. Então, o que acontece no meu caminhamento aqui? O primeiro tipo de operação é incrementar 1 na linha. Lembra? Essa é a primeira. Então, o que vai acontecer? Meu I, nessa primeira posição, vai ganhar mais 1, porém o J permanece do jeito que está. Então, o que você fez? Eu me mantive na segunda coluna, porém eu me desloquei para a segunda linha. Estava aqui e vim para cá. Então, agora nós estamos nessa célula, que é reconhecida em termos de localização como célula 2, 2. Então, vocês observam que eu estou descendo aqui na minha árvore. Por isso, muitas vezes, chamaram de busca em profundidade. Então, o que eu preciso é fazer uma adaptação lá naquele algoritmo de busca em profundidade, dizendo como os filhos são gerados, ou seja, como eu vou executar as chamadas recursivas, criando uma ordem aqui de movimentação. E aí, qual é o ponto de parada da nossa busca em profundidade? Já que é um algoritmo recursivo. Eu preciso verificar se a célula ela tem esse impeditivo ou se ela está fora do tabuleiro. Aí eu recuo. Recuar é tirar o prato da pilha, é tirar a chamada recursiva da pilha, é fazer o back. Então, vamos continuar descendo aqui. Estou na chamada 2, 2, né, gente? Estou nessa célula, estou numa nova chamada, lembra que eu estou aqui? E aí, o que acontece? Venho eu novamente para fazer as movimentações. Qual é o primeiro tipo de movimentação? Descer. Incrementa 1 na linha e permanece na coluna. Isso em relação ao que acontece aqui é descer. Vai para a linha 3, mas permanece na coluna 2. Olha eu representando aqui na minha árvore. Está acompanhando agora a intrusa? Tá, gente? Então, estou aqui na 3, 2. Sim. Cheguei aqui na 3, 2. Qual é o primeiro tipo de movimento? Todo novo vértice, um novo tipo de movimento. O que acontece? Incrementa o I. Lembra que é a primeira coisa que eu faço? Então, permaneço com o meu J valendo 2, mas meu I vale 4. E daí, por que eu pintei esse cara de vermelho? Porque, vamos descer aqui então, ó, vocês estão vendo que eu estou na vertical, desce, 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 porque sempre estou caindo numa nova chamada e o movimento que eu coloquei ali como primeiro é de descida. Então, o que acontece com a célula 4, 2? Ela é cinza. Ora, se ela é cinza, eu não posso ir até ela. Beleza?
Então, ela foi pintada ali de vermelho. Eu não sei se essa aqui está pintada correta. Vamos lá. Então, eu ainda estou na chamada verde. Ó. Então, tira essa da pilha. Né? Então, remove da pilha, porque corresponde a uma célula impedida. E aí ele faz o retorno aqui para essa chamada, que é a do vértice 3, 2. Ou seja, eu fico aqui ainda. E aí, qual é o segundo tipo de movimento que a gente tem? Não é esse aqui? O que é esse tipo de movimento? Caminhar para a direita. Caminhar para a direita significa incrementar 1 no J. Então, eu estava na célula 3, 2, incremento 1 aqui na segunda coordenada. Então, meu I permanece 3 e meu J recebe mais 1. Então, fica a célula 3, 3, que é essa célula que está aqui ao lado. Tá vendo? Linha 3, coluna 3. Ora, mas essa célula também é cinza. Então, ela também, para nós, aqui eu vou colorir de vermelho. Colorir de vermelho não é o bastante para o funcionamento do algoritmo. Então, como é que ele vai funcionar, o algoritmo? Tira da pilha. Tira essa chamada. Então, ela chegou ali num ponto que ela é impeditiva de continuar. Então, remove da pilha. Então, quando eu removo da pilha, eu acabo retornando para a chamada anterior. Então, esse back é feito de maneira automática quando eu estou trabalhando com o meu algoritmo implementado utilizando recursividade. Tá, agora vai uma pergunta para vocês. Para que a minha terceira célula, ao redor da célula 3, 2, para que a terceira seja a célula 3, 1, o que eu tive que fazer daqui para cá? Então, eu estou testando esse cara aqui como o terceiro. Qual é o terceiro tipo de movimento para que a minha célula deixe de ser 3, 2 e passe a ser a célula 3, 1? Então, essa ordem aqui, pessoal, ela é obtida de acordo com a ordem das movimentações. Cada vértice, cada pai, vai ter no máximo 4 filhos, porque eu tenho 4 tipos de movimentos. Então, o primeiro é relacionado ao primeiro tipo que eu coloquei aqui, o segundo foi esse. Qual desses dois corresponde ao terceiro? No meu caso aqui, tá? Que eu chamei esse cara de terceiro. Olha, o I permaneceu o mesmo. Olha o que aconteceu com o J menos 1. Tá vendo? Em termos de desenho aqui, corresponde a eu andar para esquerda. Esquerda. Tá. Aí, no caso, tenta dar para baixo. Se não der, anda para o lado direito. Se não der, anda para a esquerda, que é o único lugar onde ele pode andar. Que é a ordem que a gente está colocando. Sim. Ok? Então, a gente vai colocar esse cara aqui como terceiro tipo de movimento. E aí, caindo na célula 3, 1, então, o que aconteceu com a célula 3, 1? Ela é uma célula que é branca, então ela é permitida. O que significa permitir? Que eu permaneço com a chamada lá na pilha. E aí, dentro dela, eu vou fazer novas chamadas. Ou seja, eu vou executar essa chamada e dentro da chamada, novas chamadas. Então, eu estou na chamada de parâmetros 3, 1, que é essa que está colorida aqui em laranja. E aí, o primeiro tipo de movimento que eu vou tentar fazer para essa chamada, ou seja, as ramificações que vão aparecer aqui, é relacionada a incrementar 1 no I. Por isso que eu saio da célula de coordenadas 3, 1 e vou para a célula de coordenadas 4, 1. Então, observe que o J permanece o mesmo, J é a segunda coordenada, mas meu I é incrementado de 1 unidade. Tá? Então, o que acontece com I? I recebe I mais 1. Então, eu desci. Desceu para onde? Desci para a célula 4, 1, que está essa setinha que vocês estão vendo aqui, tá? Então, o caminhamento que a gente está fazendo. Essa célula, aí eu vou para a condicional, tá, gente? Essa célula é branca? É. Se é branca, eu posso continuar a partir dela. Então, ela entra na pilha, tá ela aqui. Não vou pintar de vermelha, ela não está pintada de vermelha. Então, agora eu estou nessa célula, tá, pessoal?
E o que eu vou fazer a partir de toda célula que eu chego? Faço esse novo recomeço. Então, sempre eu recomeço as minhas movimentações. Quem é a primeira é um movimento de descida. Como é que eu ensino para o computador descer? Incrementando 1 a primeira coordenada. Então, descer aí para a linha 5 e permanecer na coluna 1. Então, estou eu indo ali para a linha 5, coluna 1. O que eu estou chamando de descer não é descer na árvore, é descer aqui no tabuleiro, tá? Quando eu chegar na célula 5.1, que é essa daqui, pessoal, linha 5, coluna 1, não tem mais nada para baixo. Mas o computador não sabe disso. E aí, estando na célula 5.1, na chamada 5.1, eu vou tentar executar essa chamada. E qual é o primeiro comando que tem dentro dessa chamada? Tentar descer no tabuleiro, fazer esse movimento. Descida. Então, ele vai tentar fazer isso? Vai. Só que eu tenho que ter uma condicional lá no meu algoritmo que diz assim, olha, se o i for maior que 5, então no meu caso aqui, ela ficou muito ruim de enxergar, mas essa é a célula 6.1, então se meu i for maior que 5, significa dizer que eu estou numa região que está fora do tabuleiro. Então, o que eu tenho que fazer com essa chamada? Há um xão aí em cima dela, eu tenho que remover, eu tenho que tirar da pilha. Então, ela tem a mesma característica de uma célula cinza? Não. A condicional para analisar uma célula cinza é um outro tipo de condicional. Então, se a célula é cinza, eu não dou continuidade. Se a célula é branca, eu dou continuidade. Mas se a célula tem um endereço em que o i é maior que 5, ou que o J é relativo a uma coluna. No meu caso, como eu só tenho até 5 colunas, se eu chegar um J valendo 6, significa dizer que eu estou fora do tabuleiro. Então, essa coluna aqui é indexada por 5. Da mesma maneira, pessoal, se eu tentar subir, eu posso cair numa célula de endereço 0. Então, se eu saio da linha 1 e tento subir a partir da linha 1, o que eu vou fazer? Eu vou decrementar 1 no i. Aí eu chegaria no i valendo 0. Isso significa dizer estar numa região fora do tabuleiro. Mas deixa eu continuar aqui com minha árvore, então, hein? Então, eu desci aqui, caí no vértice fora do tabuleiro, tiro essa chamada da pilha. Então, tirar essa chamada da pilha, a gente acaba dizendo que foi executado um back. Eu retornei para a chamada anterior. Volto eu para a chamada 5.1. Ou seja, continua a executar a chamada, esse vértice do ponto que você tinha parado. Então, como eu já tinha feito esse tipo de movimento, eu vou para o segundo. Continua do ponto que você parou, a partir da onde você tinha parado. Então, vou tentar fazer o quê? Executar o segundo tipo de movimento. Em que consiste o segundo tipo de movimento? É um movimento que tenta ir para a direita, lembra? Lembram disso? Né? Incrementar um J caso... para a direita. Então, eu venho para cá. Entendi. Ó. Só uma pergunta. Pode perguntar, Marcos. Quando você está nesse 6.1 aí, você vai recuperar a informação que o meu limite aí é 6, não sei, na verdade, meu limite aí é 5, aí no caso, quando tiver na 5.2, quando ele andar para 5.2, ele vai tentar caminhar para 6.2? Na verdade, o que acontece? Ele chegou aqui num tipo de movimento. Aí, eu estou desenhando aqui, mas ele... Depois de ter incrementado um 1 ali no i, você já poderia ter uma condicional, Marcos, assim, se o novo i, então já incrementei, se i for menor ou igual a 5, ele pode descer. Se não, eu nem executo. Né? Então, eu não geraria o nó 6.1. Mas, de certa forma, de alguma maneira, eu tentei o tipo de movimento. Então, eu estou examinando aqui, ó. E aqui eu estou desenhando. Entendi. Aqui eu estou desenhando o tipo de operação que eu fiz.
Então, a árvore, ela representa as operações que são executadas. Não quer dizer que você foi lá e chegou lá fora, mas essa condicional é capaz de te impedir de ir lá fora. Só que como é que eu sei se sair do tabuleiro? Primeiro, fazendo o I receber I mais 1. Aí meu I virou 6. Ele era 5, virou 6. Você fala, meu I já está... ainda está menor ou igual a 5? Não. Opa, então não tem isso. Entendi. Aí no caso ali, entraria no caso, quando a gente não tivesse como andar, entraria no quarto movimento, né? Que seria ir para cima. Aham. Nossa, entendi. Exatamente. Ô, professor, Pessoal, para pode pegar. garantir que ele não vai no espaço que ele já tenha caminhado antes, teria que fazer um vetor, alguma coisa assim, para ir contando por onde ele passou? Se você utilizar recursividade, ela se encarrega de fazer isso. Então, mas por exemplo, vamos supor que o 4,2 ali seja verdadeiro também e o 4,3 seja falso. Aí, por exemplo, ele vai chegar no 4,1, aí ele vai para baixo para o 4,2, correto? Uhum. Aí depois para baixo não vai ter, ele vai para a direita, aí vai para o 5,2. No 5,2 ele só vai ter espaço para cima. Aí ele vai voltar para o 5,1. Nisso aí, como que ele vai saber que o 4,1 já não foi caminhado na árvore e não ficar repetindo ali o loop dentro daquele quadrado? Então, desde que a sua implementação, usando a busca em profundidade, ela esteja organizada para que ele saiba disso. Então, o que vai acontecer? Ele tem o seu algoritmo, né? Ele tem todas as possibilidades de descida. Então, ele sai de um determinado vértice, vamos tentar fazer uma árvore aqui ao lado. Ele sai de um determinado vértice, ele tenta ir para baixo. Aí, digamos que deu para ir para baixo. Então, o que acontece quando ele fez isso? Ele deixou essa chamada aqui interrompida. Então, depois eu tenho as possibilidades de conseguir tudo ao redor dele. Só que ele vai deixar isso para testar só no futuro, caso ele não consiga nenhum caminho daqui para baixo. Não, eu entendi, mas tipo assim, não tem, por exemplo, a árvore que você desenhou na direita? Aham. Vamos supor que por acaso, por algum motivo, o 5,2 tem uma conexão com 3,1, que está lá em cima. Como que ele vai saber que essa conexão não é com um que já está lá em cima na árvore? Tipo assim, é uma conexão direta, não... Mas como é que ele vai ter essa conexão direta? Então, foi tipo o exemplo que eu falei, como se o 4,2 fosse true também e o 4,3 fosse false. Aí seria uma parte 2x2 que seria tudo true. Então, se por acaso, por exemplo, a esquerda for a última prioridade de andar, ele vai ficar andando para a direita, baixo, cima, aí quando ele andar para a esquerda vai ter para baixo de novo, ele vai ficar fazendo o loop ali, sempre ser em relação ao espaço onde ele andou antes. Mas nesse caso, ele vai andar tudo, vou dar um exemplo, ele vai andar tudo para a esquerda e depois vai voltar, sacou? Ele não cai nesse evento de loop. Não, eu entendi sim. o que você falou. Ele não se a gente cai. armazenasse, e se a gente Eu entendi armazenasse eu entendi o que você falou. Ô, professor, que ele passou? Oi? Por exemplo, tem como aquele quadrado ali que você desenhou, só desenhar ele com 4,2 branco e o 4,3 cinza? Peraí, deixa eu... Ele é uma imagem, mas vamos voltar aqui nele, vamos descolorir isso tudo. E você está me dizendo que 4,2, esse carinha fosse branco. Isso. Vamos colocar um B nele só para... Ele tá uma imagem, eu não vou conseguir apagar, tá? Entendi. Eu acho que você tem cor branca. Não. Nossa, vê só. 4, né? Não, 4,2 é o outro. O Você 4 pode seria fazer linha e né? 2 colunas. Não. É 2,4. Desculpa, professora, 2,4. Ah, entendi. Eu estava dando o exemplo errado. É 2,4 que eu tô querendo. Mas o 4,2 também funciona. Funciona também, por seu exemplo. Esse cara vai ser branco. Eu acho que ele não cairia por causa daquela ordem de chamada de movimentação. Não cairia, porque tem uma ordem, ou não sei quem está falando isso. Tem uma ordem, então ele sempre vai tentar caminhar para baixo e depois para a direita. Não é aleatório. Não, calma aí que vocês vão entender. 2,4, professor, por favor.
Eu falei errado. É linha 2, coluna 4. Ah, Branco, linha 2, coluna 4. Mas vou deixar esse cara não, aqui eu troquei cinza, a ordem. então? Então aquele ali vai ficar cinza. É isso? Sim, nem vai. E o 2, 4, esse cara aqui, você quer que ele fique branco? Isso. Tá. Vamos ver aqui. 2, 4 branco e o 3, 4 cinza. Para dar um 2x2 ali no final, tudo branco. Hã? E o 3, 4, cinza. Esse cara cinza. Vamos pegar o Sim. cinza aqui também. 3, 4, cinza. Beleza. Vamos supor que ele esteja caminhando na direita, ele conseguiu chegar de alguma forma ali no 1, 4. Ele E a- veio e chegou na linha 1, coluna 4. Isso. Tudo bem. Se andar para a esquerda fosse a última prioridade dos 4 movimentos, quando ele chegar ali no 1, 4, ele não vai conseguir sair desses 4 brancos. Mas olha só, essa é a última que você está falando. Se houver um caminho e ele já foi conseguido antes, eu não vou continuar a caminhar. Não, eu entendi, mas vamos supor que seja um labirinto que ele cai numa situação em que a última prioridade, ele não consiga encontrar essa última prioridade a tempo, porque tenha como ele voltar para meio que um loop, que nem aconteceria aí se tivesse a esquerda fosse o último dos 4 movimentos. Se a esquerda fosse um dos 4 movimentos, quando ele chegasse no 4-1, ele não ia conseguir sair dali. Então, se fosse um labirinto diferente, não teria chance dele dar um loop em outro lugar? Não, não tem não. Então, como que Porque ele sairia do 4-1? ele poderia ficar preso Quatro, aqui, que você está falando, aí, digamos que ele ficou preso. O que acontece? Ele volta para o pai. Aí o pai também está preso. Ele volta Então, mas ele não pro... veria que ele está preso. Ele acharia que nem, Mas por como exemplo, é que ele veria que está preso? vamos supor que ele está no 1-4 ali, onde que está rosa, correto? E Sim. esquerda seria a última prioridade. Dali ele iria para baixo, aí iria para o 2-4. Dali ele iria para a direita, aí iria para o 2-5. Para cá. Aí ele subiria, porque o único caminho que teria seria para cima, aí iria para o 1-5. Aí dos caminhos que ele teria que voltar, aí iria de novo para o 1-4, porque ele não veria que 1-4 já está na árvore. Quando ele chegasse no 1-4, ele ia ver que para baixo tem outro, então não ia chegar na esquerda, ele ia para baixo achando que teria que caminhar para baixo. Mas ele ia ficar nesse rotacionando. Se a gente está trabalhando com árvore, esse voltar, quando você volta para um 4, é recursivo. Você vai estar voltando. Não, mas ele não vai estar voltando porque não é a planta que está em cima dele. Como que ele iria saber que está antes dele, que já passou, se não é o que está logo acima dele? É porque quando ele volta no recursivo, ele volta exatamente na chamada, entendeu? Aí ele desce e executa o método. Você entendeu mais ou menos? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Exatamente isso que o Matheus falou. Como é que ele sabe de onde ele veio? Se eu implementei usando recursividade, ele sabe de onde ele veio porque está aqui registrado no pai, na chamada anterior. Ele, tipo, tem a linha 45, 46, 47. Na 45, ele fez uma chamada recursiva. Aí ele vai para a recursividade e executa tudo. Quando ele termina essa recursividade, ele volta para a linha 45 e passa para 46. Ele não volta para o início do método e reexecuta tudo de novo. Ele está na 45, ele tem ciência da marcação que ele está, ele executa e morre o algoritmo. Acabou. Exatamente. Na verdade, nesse momento, o algoritmo ele vai voltando, né? Ele vai desempilhando. Não, ele morre a chamada daquela vez. Ele morre a chamada daquela vez. E ele dá mais um pop-up na pilha. É porque a recursividade está muito assimilada à pilha, entendeu? Mas a recursividade, por exemplo, de uma árvore binária, digamos assim, ele vai tentando ir para direita, 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 aí não consegue. Aí ele volta o movimento e vai para a esquerda. Ou seja, ele continua indo no caminho. Só que, por exemplo, nesse labirinto aí, ele não iria voltar. Por quê? Porque ele ia continuar achando o caminho na frente. Não é a ligação com o pai dele. Não, porque o que o Matheus está querendo falar, vamos partir do primeiro 1-4. Então a gente está no 1-4. 1-4, ele vai chamar o método de baixo. Então ele vai ir para baixo. Certo. No método de baixo,
ele vai tentar executar direita, baixo, esquerda e cima. Quando ele terminar essa chamada de métodos, ele vai voltar para um 4. Então ele vai retornar false, 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 vai voltar para um 4. E o 4 vai executar o próximo passo dele, que é a direita. E aí Então, direita mas ele não vai voltar para vai um 4. repassar. Isso que eu tô querendo dizer, se a esquerda não tiver Ele vai ter que ter liberado, um ele não return. vai voltar, porque ele vai achar que tem espaço na direita e vai continuar, e vai executar uma outra função para direita. Depois ele vai vir um para cima, vai executar outra para cima. Ele não vai chegar no momento que ele não vai ter para onde ir e vai voltar para a recursiva anterior. Agora eu Igual entendi o acontece- que você quis dizer. Isso que então, quando estiver linear, do jeito que estava antes, que era tudo Entendi, linear, entendi. ele chegava num ponto que não tinha onde andar e ele tinha que retornar para a função anterior. Mas quando não é linear, é que nem fazer uma curva. Tem como curvar para a direita. Tem como curvar para a direita de novo. Direita de novo. E quando vai ver, tá em círculo. Sim, eu entendi o que você falou e Entendi também. tem como, sacou? Mas só que, tipo, cara, agora eu quero rodar a parada para ver se vai dar Então, a certo. gente presta atenção. A gente vai melhorando lá. Inclusive, tem um algoritmo que eu pedi para vocês desenvolverem, que é o do caminhar no tabuleiro, um cavalo que vai caminhar no tabuleiro. Não sei se vocês fizeram, está na lista que me entregaram. E lá o nosso caminhamento, os tipos de movimentos permitidos são 8. Que são movimentos em L, né? Até mais interessantes. E a gente tem que tomar um cuidado do tipo que a André está falando. Que podia acontecer do cavalo começar a caminhar e chegar numa célula e ele ficar preso. Então, a gente dava um tabuleiro 8x8 na questão que estava na lista. E então o cavalo tinha que visitar 64 células. Foi construído, eu pedi para vocês construírem um algoritmo semelhante a isso, eram 8 tipos de movimentos. A gente criava uma ordem entre os 8 tipos de movimentos, mas tínhamos que tomar o cuidado que o André está falando. Porque você cria um sequenciamento ali na escolha dos movimentos, mas caso eu chegue numa célula que me deixa ali presa, eu tenho que arrumar uma forma de sair. Então, eu preciso deixar registrado lá nas minhas chamadas recursivas que eu preciso retornar um ponto lá atrás. Vou deixar vocês pensarem, mas não é o que eu quero aqui como exercício para vocês fazerem agora, tá? Estou só continuando para vocês desenharem o caminho aqui para mim, que é esse caminho de setinhas. Eu quero que vocês terminem essa árvore. Eu já pintei ela, depois eu coloquei aqui uma reticências, que vocês que vão terminar para mim, tá? E ela vai corresponder a esse caminho que está... já está tudo bagunçado aqui, que está com setinhas. Então, deixa eu voltar, eu estava na célula 6.1, que era relativa a esse X. Tirei essa célula, pelo menos entre aspas, tirei a célula, e retorno, então, para a célula 5.1. Ainda ao redor da célula 5.1, que era essa célula aqui, né, gente? Não era essa célula aqui, que era 5.1? Então, ao redor dela, o que acontecia? O segundo tipo de movimento era ir para a direita. Então, eu já tinha até descido aqui e ido para a célula 5.2. Se vocês concordam aí comigo, acho que a gente já estava por aqui, não é? Então, nosso tipo... Sim, na 5.2. Tipo tem como tratar o que o André estava falando aqui. Tem, claro. É muito fácil, é só criar uma matriz do tamanho e cada vez quando ele entrar no nó, botar a matriz equivalente a ele como um false, aí ele verifica se é falso, ele já retorna já e nem faz, e pula o caso, entendeu? Pô, Ou não nem precisa isso, nem botar talvez. uma matriz, não, só botar um vetor com todas as posições que ele já passou. Quando ele fosse para a próxima, ele ia verificar se estava no vetor. Ou se a gente estiver trabalhando Boa. com ponteiro, verificar, tipo, já passou no 1.4, então se eu tô no 1.4, eu coloco esse cara como true. E aí Caraca, uma melhor que a outra, velho. Basicamente isso aí define o fim da recursão, né? No caso, o que ele falou, que deixar o histórico da recursão num vetor, no caso de posição, eu acho que é a melhor, como é que fala?
a melhor solução. Até caminhando, como esse loop pode acontecer como é que fala, num quadradinho assim de 4x4, é só ler da última posição para a primeira, entendeu? Que você vai achar mais rápido, no caso, o que estaria conflitando ali. Saquei. Eu tô aqui, tá, gente? Caiu no computador, mas eu tô com o celular. Tá, ok, Vocês me eu viro. ouviram? Tô te Claro, ouvindo. então. Tá. Então, tô voltando lá pro... Mas é bem interessante que vocês estão participando. Acho que tá legal. Eu não sei se todos estão conseguindo acompanhar. Eu consegui pegar bem a partir do segundo exercício. O Mas segundo exercício a ficou nossa muito mais proposta fácil. é exatamente essa, que vocês possam participar. Porque, na verdade, cheguei na aula aqui na metade daquele exercício das cores lá, né? Aí eu não consegui pegar muito bem. Eu achei O das o primeiro cores A eu das viajei cores eu um fiquei pouco. bugado. Eu tentei resolver ali, Eu fiquei buguei. bugado. Depois eu vou ver. Das Pô, cores eu eu E também eu fiquei que entrei na bugado. metade. Imagina como minha cabeça ficou. Tava entendendo É porque quase o segundo nada. exercício, quando o segundo exercício apareceu, eu já pensei na minha cabeça. Pô, bota a estrela aí que resolve. Pessoal, e os demais alunos que praticamente não estão falando? O que vocês estão achando? De a gente trabalhar dessa maneira. Claro que nós vamos fazer todas as aulas dessa maneira, mas... Tiveram alguns alunos que enviaram as resoluções no grupo também. Não, eu vi que tem um bocado de gente mandando aqui pro Zap e pro chat várias resoluções. Sim. Eu vou Talvez tá sem resolver só o microfone, segundo, alguma Elvira. coisa. O primeiro eu não vou resolver agora, O não. Jones, Vou por resolver exemplo, falou que próximo. está achando legal, o Marcelo, pô, tá legal, tá dando para entender também. Porque vocês estão ajudando a construir os conteúdos. Acho muito interessante, ou pelo menos as resoluções. Fica bem mais dinâmico. Show. Porque no fundo de cada exercício tem um raciocínio lógico, né? E aí eu acho que todo mundo junto, o raciocínio fica muito melhor. Colabora com todo mundo, né? Eu também concordo. Até então, porque tem um lado aí que o André tinha levantado, eu nunca não tinha pensado nesse lado ainda, entendeu? Desse quadrado fechado, entendeu? Acho que quando mais de uma mente pensa no problema, elabora ele, eu acho que todo mundo vai pegando casos que nunca pensaria ou que demoraria muito para pegar junto, entendeu? Eu achei bacana. Esse quadrado fechado aí, no momento que ele acontecer, determinaria, no caso, o fim da recursão, né? No caso, o fim, o último node, mesmo não sendo seria o último NN possível. Eu acho que cruamente falando cru. Nossa, não sei nem falar direito, cara. O que importa é tentar, o que importa é tentar. Esse segundo exercício, ele tá muito mais, como é que fala? Muito mais fácil e entendível. E fácil de executar, inclusive eu já estou fazendo o código aqui. Na real, depois... né, não é nem que é muito mais entendido, é que a gente já se deparou com isso em situações de trabalhos da faculdade, entendeu? Trabalho, dia a dia, a gente já pegou esses Não, até no casos. dia a dia mesmo, Porque, por exemplo, quando você vê um problema desse, você já olha o problema, então você já tem uma solução em mente, igual quando eu entrei, quando a Elvira colocou na tela, eu falei, coloca a estrela que resolve, mas aí ela falou, não, tem que ser força bruta, não pode ser uma coisa que já tem uma heurística já pré-definida. Então, a gente usou meio com a adaptação de busca em profundidade, né, para resolver isso, com algumas regras. Caminha primeiro para baixo, né, depois para a direita, depois para a esquerda e, por último, para cima. No caso, seriam as movimentações que no caso, esse exercício aqui pediu, né? Seria mais, como é que fala, otimizável. Sim, concordo com você. Eu acho que se você estiver falando, você tá falando sozinha, você tá mutada. Eu já desativei meu microfone aqui. Eu acho Cadê o que dedo?
Eu acho que ela tá mutada. Ou ela caiu ou ela não caiu. Eu acho que ela não tá na sala, não, ou tá? Ah, não, tá Não, sim. Ela eu tá acho assim. que ela tá na sala, Sim, eu só vi aqui. que ela tá mutada. Dá pra ver no canto inferior esquerdo. Não, canto inferior esquerdo. Tô vendo aqui o Vira. Agora desmutou. Eu acho que a Elvira cantou da nossa voz e não viu sair. Não, eu tô Sério? ouvindo o retorno. Não, Alexandre. Aí, ela falou. Alexander. Gente, vou Eco. desativar aqui. Agora sim. Não, é no celular, é no computador, é tudo. Entrou um eco aí. Gente, mas gostei da participação de vocês. O que vocês vão fazer agora para a gente finalizar? Terminem de construir essa árvore relativa a esse caminho. Dá tempo? Dá Ou tempo. não? Então, a gente Porque estava agora no dá vértice 5. Estava no vértice 5,2. Aí, toda Isso. vez que chega no vértice, a primeira coisa que eu tento fazer é descer. Incrementei 1 aqui no I. Desci. Isso é relativo a um vértice fora do tabuleiro, né? Então, estou falando que estou aqui, ó, esse é o vértice 5,2. Primeiro tipo de movimento, esse, sai fora, esquece a existência dele. O que eu vou fazer? Vou ramificar a partir dele, ó. O que é ramificar a partir dele? É fazer o segundo movimento. Qual que é o nosso segundo movimento? É ir para direita. Direita. Então, ele iria para a célula que a gente chama de célula 5,3. Incrementa 1 no J. Então, cheguei a uma nova célula. Estando numa nova célula, a primeira coisa que a gente tenta fazer é descer. Então, tenta descer a partir dele. Eu vou representar 6, aqui 3. 6,3. Inviável. Então, tira dali. Inviável. Segundo tipo de movimento é ir para a direita. Direita. Também inviável. Inviável também. Então, seria aquele do tipo vermelhinho, né? Então, Sim. chegou ali no cara que é cinza. Aí, o nosso próximo movimento seria o de descida, não é isso? Sim. Descida não, de ir para a esquerda. De para a esquerda, mas... Esse aqui, ó. Apesar dele ser meu terceiro, talvez eu tenha que estar preparada para não permitir retornar para o pai. Porque quem se encarrega, né? Quem se encarrega de voltar para o pai é o retornar à chamada recursiva. Então, apesar de estar aqui na minha terceira opção de movimento, eu não vou pendurar aqui, tá, gente? Porque senão eu faria um movimento de retorno, e eu não quero retornar agora. Eu quero testar tudo ao redor. Então, esse cara aqui, para nós, vai ser o quarto tipo de movimento, que é o de, em relação ao tabuleiro, subir. Aí seria 4. Então, seria a célula 4, coluna 3. Beleza? Sim. Então, é isso. Eu gostei da aula. Não sei a Laís, que... Não sei Laís estava numa vibe aí. Eu nunca vi essa. Turma, Eu nem vi essa menina, velho. Eu acho que nem é da nossa de... turma, mano. Gente, acho que alguém viu um link pra ela. Aconteceu alguma coisa aí. Sei lá. Só sei que agora ela vai ser programadora. Ela realmente não vai entender nada, porque é um recorte aqui do que a gente vem trabalhando e vai ficar perdida. Se ela queria fazer ciência da computação, não volta nunca mais. Opa, eu que estou aqui em todas as aulas de Imagina para quem entra no meio, assim, né? Sim, não, eu fico completamente. Às vezes eu pergunto quem eu sou aqui, eu começo a pensar em filosofia. Fica tranquilo, fica tranquilo. Cara, Pronto, eu saio daqui direto para a porta do banheiro, igual aquelas atrizes mexicanas, e posso acontecendo chorando. Eu saio dessa aula aqui tonto, na moral. Eu entendo, é o bom, velho. Você. Aqui, gente, mas vocês não são os únicos que saem tontos, não. Eu também saio, tá? Eu sei. Tô falando, né? Não é fácil, não. Ai, meu Deus.
boa noite. É isso daí, na paz e vocês amor, todo mundo igual a tiverem Laís. dúvidas, perguntem. Nossa prova está marcada para terça que Espero vem, passar essa dia matéria. 6. Então, acho que todo mundo tem condições de passar, né? Desde que todo mundo participe. Então, eu acho que esse sistema de passar prova é muito arcaico. Também Então, acho. mas a gente hoje, por exemplo, fez aqui uma atividade avaliativa e vocês participaram, isso é interessante. Nós podemos fazer isso com maior frequência. É que dificilmente a gente consegue propor uma atividade em que dê tempo para todo mundo participar. Entendeu, Alexandre? Sim. Mas a gente vai. Então, pra mim tá de boa, tô na paz, eu não tô igual a menina que a tá aí, Laís. mas tô feliz também. Eu Não acho que usei hoje as eu falei mesmas demais. substâncias. Eu não usei as mesmas substâncias químicas ou biológicas que ela. Não que minhas Poxa, eu fontes da queria. natureza, mas eu tô aqui. Ela podia deixar o contato no chat, né, da parada. Exatamente. Não, Exatamente, poxa, eu queria. Ô, o professora, cogumelo onde eu compro é diferente do dela, mas isso não. professora, mas essa matéria dá para fazer isso porque ela é bem prática. Por exemplo, a matéria da primeira prova já não teria como fazer isso aí. Sim, eu gostei bastante. Aqui tem umas paradas para você ficar imaginando e tal. Isso aqui cai bem. É legal. Então a gente vai fazer mais daqui para frente. Top. Que eu mais Beleza? quero. Até porque a nossa terceira etapa, lembra que é de heurística? E aí está muito relacionado ao trabalho de vocês. Vocês que vão colocar a mão na massa. Tá certo? Ok. E a avaliação Entendi. também. Então é isso, gente. Depois eu vou recuperar o chat aqui. A anotação dessa matéria tem que enviar o algoritmo das Professora, chorar em posição fetal é normal depois da aula? Eu acredito que sim, senão ou eu tô tendo um transtorno e Aí, tá gente, acontecendo mas comigo. hoje. Não, eu acho que essa Não, aula, tô. por exemplo, eu falo assim de coração. Eu falo assim de coração. Essa aula foi a aula que eu mais saí esclarecido até agora, assim, entendeu? Eu também. Eu achei essa aula muito boa. Uma das melhores aulas, assim. Tipo assim, eu falei até demais. Eu falei até demais. Show. Bom saber. Eu falei muito, eu vou fazer voto de silêncio para essa aula. Ai, fica quieto, Alexander. Ai, cala a boca, Cláudia. Oh, meu Deus. Então tá, pessoal, boa noite. Boa noite. Trabalho, Marcelo, ainda vai ter trabalho relacionado à terceira etapa. C3, nossa, é trabalho. Boa noite, gente. Ô, professora, não, calma aí. Boa Essa daí noite. tem que enviar o algoritmo dos dois exercícios. Não exatamente o algoritmo. Seria o preenchimento da tabela, e vocês vão criar uma proposta ali de algoritmo, não precisa ser um código perfeito. E esse aqui do caminhamento no tabuleiro é a árvore. Essa árvore bonitinha. Nossa, tá linda. Seguindo essa sequência, tá? Tá. Beleza? Beleza. Ok, Beleza. prof. Precisa enviar os dois ou pode enviar um só? Gente, mas o Arthur, Marcos, Matheus, Rodrigo, Alexandre, Igor, Quem Rodrigo. falou não precisa enviar? Não, vocês já falaram um montão de coisa. Ah, tá. Tem gente que também já enviou lá um monte de coisa, eu só não li, né? Não deu tempo de ficar Mas acompanhando. esse segundo algoritmo aqui, esse segundo problema aqui, eu quero fazer um algoritmozinho dele, sim, só para jogar lá. Legal. Dá uma olhada Sim, também depois na resolução daquele que que o cavalo caminha no tabuleiro, nas 64 células. Você põe um cavalo em qualquer célula, ele faz o movimento de L do xadrez e é possível ele passar pelas 64 células. Só que eu posso ter
ficar numa célula que parece uma célula sem saída, ficar num loop ali. Então, eu preciso de uma alternativa para sair desse loop, como o André falou. E lá a gente propõe. Esse aí foi um dos que eu tive dificuldade. O Alexander que me ajudou. Então. Mas é mais difícil, né? Ele é mais difícil que esse do tabuleiro. Mas bem mais difícil. Então tá, pessoal. Boa noite, Então tá. tá? Beleza, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.